Para finalizar, a nossa última questão, que é a questão que cai todo ano na prova das FASEX, concordância verbal, tá? Lembrando que às vezes as FASEX ela mistura, ela pede a concordância, que aí vai ter o nome e o verbo, mas aqui ela pediu só o verbo, então você tem que se atentar somente ao verbo. Aí nessa questão aqui, nessa alternativa A, a gente tem apenas o verbo estuda-se, estuda-se. E aí o que acontece? Aqui, a gente tem que prestar sempre atenção nesse ser, porque ele pode ser duas coisas. Uma partícula passivadora, ou ele pode ser, deixa eu acertar aqui, ou ele pode ser o índice de determinação do sujeito, que a gente chama de PIS, tá? Pode ser um ou outro. Aí, detalhe, para ser passivadora, você vai, para verificar se é ou não é, você vai fazer o quê? Faz aquela transformação. Então, a discriminação é estudada pelo homem. Então, você tem uma passivação. Então, se caso o termo estiver no plural, ele vai concordar. Se, no caso, não funcionar, não tiver passivação, é um índice de determinação do sujeito, tá? Partícula de indeterminação do sujeito, que é o que a gente chama de pitch. E aí, tem outro jeito, que também é um jeito que é um pouquinho mais facilitador, para se a pessoa tem dificuldade de fazer essa transformação. Você verificar se esse verbo é um verbo transitivo direto. Se for um verbo transitivo direto, é uma partícula passivadora. Então, estuda-se, vamos dizer que estivesse no plural, que não é o caso daqui. Estudam-se as discriminações. Tá? Poderia ocorrer essa concordância. Mas, apesar de ser importante você saber isso, para A não necessitava, porque o termo, né, que ele está concordando, ele está no singular. Então, não me importa se é passivador ou é PIS, não interessa, que vai continuar no singular. Por isso, nosso gabarito é letra A, tá? Mas para analisar as outras questões, isso vai ser muito importante. Isso que eu já expliquei agora. Na B, o verbo haver com sentido de existir, ele é impessoal, ou seja, ele não concorda. Então, por isso, certo seria ser havia relatos. Aí presta atenção, se esse verbo aqui fosse existir, ele é pessoal. Por ser pessoal, ele teria que concordar, tá? Então, o certo seria existiam relatos, beleza? Então, tem que saber essa diferenciação. Na C, a gente tem a mesma coisa da A, tá? Denuncia-se. Aí você teria que ver se é passivadora ou é PIS. Mas, no caso aqui, é passivadora também. Só que ele está se referindo a um termo que está pluralizado. Então, a utilização está errada. O certo seria se as incongruências são denunciadas. Então, denunciam-se as incongruências. Aí, presta atenção, é um verbo transitivo direto, por isso também passivador. Por isso que também está errado, porque não está concordando. Então, já poderia descartar. Na D, a gente tem aqui o verbo se tratam de fenômenos. E aí vai ser a mesma coisa, você tem que analisar se é um PIS ou se é uma passivadora. Se é uma partícula passivadora ou um PIS. Tá? Aqui, no caso, é PIS, ou seja, é uma partícula de indeterminação do sujeito. Já que, primeiro, é um verbo transitivo indireto, tá? Que tem a preposição ali. Então, já poderia descartar de ser passivadora, ao mesmo tempo que a transformação não funciona, o sentido muda. Então, por exemplo, tratam-se de fenômenos multideterminados. Fenômenos multideterminados são tratados. Você vê que a semântica muda. Se a semântica muda, não tem subordinação. Subordinação não tem passivação. Tá? Então, por isso, aqui não é nosso gabarito. É bem sutilzinho, ali no final, o verbo levar. Tá? Quando um familiar age com a violência contra um idoso, é necessário a investigação dos motivos que o levam a isso. Ou seja, que levam a esse familiar a isso. Então, o leva teria que concordar com os motivos que o levam a isso. Perfeito? Por isso, também pode descartar. Curioso é que aqui também a concordância está errada, apesar de ser uma concordância nominal. Né? Que o certo seria ser é necessária a investigação, já que a gente tem o determinante a ali da investigação. Mas, enfim, isso aí deixa para uma questão de concordância nominal. É isso. Se ficou até aqui, já me segue lá no Instagram, português.facex. Também já se inscreve no canal e deixa no comentário se você gostou dessas dicas. Um abraço.